E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipucci. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo super especial para vocês. Nós gostaria de agradecer a todo o engajamento que nós estamos tendo, pessoas procurando a gente no Instagram, também no YouTube. Muito obrigado, porque sem vocês a gente não seria nada. E também, já falando aqui dos nossos patrocinadores, se você precisa de um sistema para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Flex Life Desenvolvimento de Sistemas tem a solução certa para você. Então entre em contato com eles que eu tenho certeza que eles poderão te ajudar. Seguindo aqui com os nossos patrocinadores, né, Pedro? Nosso agradecimento também à Érica, né? Proprietária ali da Érica Arte em Letras, tá? Se você precisar de uma caneca, de uma arte desenvolvida, ela faz artes maravilhosas em paredes também, de lojas. Então entre lá no Instagram dela, erica.arteemletras, e fique por dentro, procure ela lá, fala que veio através do podcast, né, Pedro? Isso. E sigam bastante, fica aqui o nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores. E se você quer se tornar um patrocinador do nosso canal, nos procure, entre em contato comigo ou com o Pedro através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Instagram. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mesmo. Exatamente, muito obrigado. Nossa gratidão aqui de toda a família, né, do Fazendo a Diferença Podcast. Muito obrigada. E hoje, pessoal, nós estamos com um convidado maravilhoso, né? Eu conheço ele já há algum tempo, de longas datas aí, e eu tenho certeza que ele acrescentará muito na vida de vocês. Então eu quero que a produção coloque muitas palminhas aí e receba com muito carinho Davi de Abreu. Olá, Davi, pessoal. seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero já expressar aqui a minha gratidão pelo convite, né? Érica Felipucci, Pedro Mores. Fico muito feliz, muito contente mesmo. Gratidão mesmo, muito feliz por esse convite. Que bom. E para começar, se apresenta pro pessoal aí, Davi. Fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Meu nome é Davi, né? Para quem não conhece, acho que todos conhecem. Tenho 37 anos, sou farmacêutico. Atualmente eu trabalho em uma farmácia de manipulação, ali na cidade de Ribeirão Preto, onde trabalho e também resido, né? E moro ali com a minha família, os meus filhos, que nos mudamos recentemente para lá. Que bacana, Davi. E, assim, é lógico que o Davi vai contar um pouquinho dessa trajetória, né, até chegar ali na cidade de Ribeirão Preto. E a gente já agradece também por você ter cedido esse tempo, né? O Davi veio lá, claro que veio, né, visitar a família, os familiares, mas se dispôs de um tempinho para estar conosco aqui, né? Sim, gravando conteúdo para vocês. Então, vocês já se inscrevam no canal aí, já vamos aproveitar, né? Se inscrevam muito no canal, tem vídeo novo todo domingo, né, Pedro, ao meio-dia. Davi, para começar, né, claro que o Davi ele tem muito conteúdo e depois eu quero, né, já deixar aqui o convite para Riso, né, mais conhecida como Leide também, para que esteja aqui junto com o Davi, porque eles têm uma história maravilhosa, né, Davi, com toda certeza. de relacionamento mesmo, de como se conheceram, né, então isso dá um conteúdo absurdo. Um vídeo só disso. Um vídeo só disso, então fica aqui o nosso convite já, Sim. para que vocês retornem aqui enquanto casal mesmo, para compartilhar com o nosso público a história de vocês. E eu queria começar, né, Davi, ali, claro que a gente vai chegar, né, até chegar nessa parte profissional, nós temos todo um histórico para trás, né? Então eu queria que você contasse, desde o início, Davi, ali, por partes, né? Vamos começar ali na parte espiritual, né? Onde você congrega hoje? Como foi esse encontro com Jesus? Quando que você não contou pro pessoal, mas o Davi, né, é músico, né? Cantor também, né, Davi? Então, como que foi essa descoberta ministerial na tua vida, né? Conhecer Jesus, esse despertamento aí para adoração, né? Para o louvor, para a parte de música. Como que foi esse processo na tua vida? Bom, é uma longa história, bem comprida, mas vamos resumir aqui um pouco. Pois bem, eu nasci dia 1º de outubro de 1984 e quando eu nasci eu tive a oportunidade dos meus pais já terem se convertido, então eu nasci em um lar cristão, os meus pais se converteram no final da década de 70 para o comecinho de 80 ali, na Assembleia de Deus aqui em Orlândia mesmo. Então quando eu nasci,
né? Já nasci nesse meio, já cresci nesse meio. E desde pequeno, sempre fui muito estimulado pelos meus pais a sempre a se envolver, a participar das coisas que eram da igreja. Então eu me recordo bem novinho ali no departamento infantil. Eu já pedia oportunidade para cantar nos cultos das crianças, até mesmo nos cultos à noite, né? Eu pedia, mandava na época, a gente mandava bilhetinho, né? Pedindo para cantar. Eu também era dessa época, dos era bilhetes. algo muito normal, né? E aí a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, depois passou pelo departamento dos adolescentes e ali também sempre muito envolvido com a música. E bem no finalzinho da adolescência, para o começo da juventude, eu comecei a estudar, a fazer aulas de música, que a igreja tem escola de música, e ali já comecei a ter um contato com a musicalização através dos instrumentos, contato ali com notas musicais, e também sempre muito envolvido no louvor, depois nos jovens, depois coral, sempre tocando na banda, sempre muito envolvido, né? E grupos de louvores na igreja, congresso, tudo que tinha, Davi estava no meio, né? Ô, Davi, Mais um pouquinho, acho que a gente cantava até no círculo de oração, se deixasse. Né? E quantos instrumentos você toca hoje? Olha, eu comecei tocando trombone, passei pro trompete, passei pro sax reto e hoje, há 8 anos mais ou menos, eu me oficializei no violino. E Olha só. que sensacional. Né? Só tudo isso, né, pessoal? Chega, né? Só tudo isso. Então, eu tô tentando ali o violão e não tô conseguindo. Ele toca só tudo isso. Mas assim, tudo é questão de experiência e tempo, né? E hoje, atualmente, eu congrego ali na Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto, no mesmo ministério na qual eu congregava aqui em Orlândia. E ali nós estamos participando também da orquestra, né? A gente também participa de alguns momentos do louvor congregacional e também estamos fazendo parte ali da CEMIRP, que é um projeto de missões que a nossa igreja tem em toda a região. Então nós estamos aí, sempre engajados, sempre envolvidos na questão espiritual aí, né? Davi, você fala ali, né, que você começou a cantar, se interessar para o louvor muito novo, né? E a gente trouxe aqui, né, se vocês quiser acompanhar aí o nosso histórico de vídeos, né? A Sofia, né? A Sofia, ela esteve presente e ela falou da importância da influência dos pais, né? Nesse despertamento, né? Do cantar, de se envolver com a obra de Deus. O quão isso foi importante para você? Essa incentivo, né? O incentivo dos seus pais, ministerialmente falando. Eu acho que tudo isso, Érica, são ferramentas que faz com que o adolescente, a criança e o jovem, eles criam uma perspectiva maior acerca do evangelho. Ou isso são ferramentas que pode levar ele a ter interesse pelo evangelho, a se converter a Cristo. Porque na fase de adolescência é uma fase muito difícil, em que os pais têm que ter muita paciência e entender a fase da adolescência. E a igreja, desde muito novinho, ela sempre teve dessas ferramentas, estratégias, de forma com que isso consiga aproximar os adolescentes de Cristo, do Evangelho, da própria igreja. Então, na época, eu lembro quando eu comecei a ter interesse pela música, o meu pai rapidamente já se posicionou, falou: meu filho, que instrumento que você quer tocar? Na época eu falei um trombone, né? Falou: vamos, o pai vai te ajudar. Então, assim, é de extrema importância para que os pais tenham essa percepção. E essa interação do filho com a igreja, não diria só a música, mas de repente o teu filho pode ter um interesse pelo ministério do estudo bíblico, da palavra, né? Exatamente. Você investir, você ajudar, você estimular. Porque se os pais não fizerem, ele pode ter interesse por outras coisas que de repente não são... Que estão mais acessíveis, digamos Exatamente, assim, que né? estão mais acessíveis e que não traz nenhum fruto. Exatamente. Seja para a vida espiritual, seja para a vida profissional, de um modo geral, com certeza. E você se recorda qual foi a sua inspiração para escolher esse instrumento como primeiro? Na época, o meu professor de música era, não sei se vocês conhecem, o Mon Samuel. Sim, né? Conheço. Ele morava em Orlândia, hoje atualmente ele é maestro da orquestra ali em Jardinópolis. Ele que me apresentou o trombone pela primeira vez e eu fiquei assim, apaixonado. Né? Falei, é esse instrumento mesmo.
Mas depois eu falei, não, eu quero outro. Não, eu quero outro, eu quero outro. E finalmente, né, chegamos no Chegou no violino. Até eu violino. conhecer o violino, que foi assim, foi um encontro Apaixonante. É apaixonante. lindo mesmo, né, Davi? E é É lindo, com lindo. certeza. Davi, passando ali naquela fase da adolescência, como foi pra você? Não sei se você se recorda, apesar que não faz tanto tempo assim, né? Porque tô ali quase, né? Quase perto próximo da idade do Davi, então tem que falar, não faz tanto tempo assim. Exatamente. Quais foram, assim, os seus maiores desafios que você se recorda de ser um adolescente, né? E ser um adolescente que serve a Jesus. Você tinha muito, eu falo, né, muito nessa questão de escola, dos amigos, né, que não professavam a mesma fé que a sua. Sim. Você teve alguns desafios aí, acredito que sim, mas conta aí algum que você se lembra, que se recorda, quais foram os seus maiores desafios nessa fase da adolescência? Eu acho que o maior desafio na adolescência, seja no começo da juventude, é que a gente fica deslumbrado com as coisas do mundo, né? Às vezes com festas, bebidas e tudo isso mais. E a gente acha que tudo isso é muito lindo aos olhos humanos, né? Tudo muito normal. Tudo muito normal. Mas eu sempre fui muito respaldado pelos meus pais, né? Meus pais sempre cristãos. Então sempre quando eles tinham a percepção de que poderia ter esse risco de haver um interesse por alguma coisa que não condiz com os princípios nossos princípios como cristãos, então ele sempre chamava, mas naquela época chamava um pouquinho de uma maneira mais rude, né? Não é igual hoje, mais né? delicada. Então meu pai já chamava, não, meu filho, isso não pode, isso não tá certo, né? Nós somos cristãos, nós temos outros valores, outros princípios. Então, assim, eu sempre fui muito resguardado pelos meus pais, que foram fundamental para a pessoa que eu sou hoje, né? Em todos os aspectos. Sim, e isso é algo que eu acho que precisaria ser resgatado, Com né? certeza. Que eu acredito, né? Eu fui líder de adolescentes, de jovens, o Davi também, o Davi foi o meu líder também. Trabalhamos junto, né? Trabalhamos juntos aí em algumas lideranças. Depois tive o privilégio de ser liderada também pelo Davi. E muito desafiador também trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes. E a gente vê que muitas coisas vêm se perdendo, principalmente e infelizmente, essa questão do auxílio do pai, né, dos pais, ali né, nessa formação de caráter, nessa questão de incentivo mesmo para que o filho esteja na igreja, né, que coloque o filho numa aula de música. Até porque, pessoal, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas se vocês buscar, a música desenvolve absurdamente uma criança. Exatamente. Né? A criança que é envolvida ali desde muito novinha. Inclusive, nós teremos uma convidada que vai vir aqui, o Davi conhece, a Percy da Wide, ela é musicoterapeuta. Exatamente. Então, ela educa através da música também. E assim, é muito incrível, né? E nós teríamos que resgatar, né? Essa essência, né? Que foi se perdendo dos pais mesmo. Exatamente. De incentivar o seu filho a estar na igreja, de incentivá-lo a ir para uma escola dominical, Exatamente. de incentivá-lo a interagir ali e a servir mesmo na casa do Senhor, né? Que a gente vê que vem se perdendo já há algum tempo. Sim. Né? E eu acho que a gente precisa resgatar isso urgentemente. Eu acho, às vezes, Érica, que a sociedade hoje tem jogado muito essa responsabilidade para o Estado. Sim. É uma responsabilidade que cabe aos pais e, às vezes, eles até citam que, mas essa é a questão do mundo capitalista, em que o pai trabalha, a mãe trabalha para conquistar as coisas e os filhos acabam ficando um pouco de lado. Eu sou filho, Érica, de pais que trabalharam a vida inteira, pai e mãe. E nem por isso meus pais não deixavam de cumprir a responsabilidade deles como os pais. Uhum. Minha mãe chegava do trabalho, meus pais, o que tinha que ser orientado, orientava, o que tinha que ser corrigido, já corrigia. E vamos tomar banho e vamos para a igreja. Sim. É que se perdeu, eu acredito que tenha se perdido em algum momento, né? Essa questão eu sempre falo assim, o sentar à mesa, né? De querer saber como foi o dia, de querer entender o que aconteceu naquele dia, de ter tempo. O Ronan falou muito isso, eu peguei muito para mim, tempo de qualidade. Exatamente. Né? Olha, se eu tô aqui com a minha família, eu estou com a minha família. Ter um tempo de qualidade, que eu acho que teria, se todo mundo tivesse esse tempo de qualidade, acho que nós teríamos um reflexo mais positivo
positivo nessa geração, né? Nessas gerações futuras, nessa geração que Com tá vindo certeza. aí, né? É bem aquilo que você falou Possivelmente. com o Ronan mesmo, né? Se hoje você tem 50% de você, que você dê esse 50%, porque muitas pessoas estão tão ligadas a, eu quero dar o meu melhor. E Exatamente. tem que ser o melhor de tudo, só que às vezes naquele dia você não tá legal, você tá cansado. E às Só que vezes- mesmo assim, você está com a sua família, então opte por estar. E às vezes esse melhor as pessoas estão mensurando como bens materiais. Sim, E não é sim, isso. não. O melhor é o amor, é a atenção, é o carinho, é a educação, né? Sim. Do dia a dia, de você entender o que está se passando, você chegar em casa, perguntar, filho, como é que foi a escola? Né? Deu tudo certo? Você participar, mesmo diante dessa vida corrida que a gente anda hoje, né? Ô, Exatamente. Davi, e ainda aproveitando isso, né? Você é pai hoje. Sim. E esse dia pra trás eu estava conversando com um amigo meu, que ele não é cristão, também pai. E a gente estava comentando sobre essa parte de educação dos filhos e tudo mais, né? E ele falou assim, Pedro, é muito complicado hoje. Porque às vezes você tenta segurar seu filho de viver algumas coisas, mas se você força demais ele em não viver aquilo, ele se afasta de você. E se você libera demais, tem chance dele ir e não voltar. Como que você está administrando isso com os seus pequenos? Uma dica assim de um olhar cristão para esse tipo de situação. Pedro, eu acredito assim, ainda não cheguei a essa idade, né, desse conflito que é mais adolescência, né, jovem, mas eu acredito, as poucas experiências que eu já tenho com o Miguel, eu acredito que você o proibir, você gera na criança maior entusiasmo e maior desejo naquilo que é proibido. Sim. Eu acho que você tem que orientar, não é o proibir. Você tem que falar que você pode fazer, mas as consequências serão essas e essas. Então ele vai pensar se realmente convém ele fazer ou não. Sim. Agora, você proibir, eu acho que você estimula uma resposta de rebeldia. Sim. Ah, você não vai deixar eu fazer? Então Então, agora agora que eu eu vou vou fazer. fazer mesmo, né? Então acho que você tem que instigar, a palavra correta, né? Você estimular a criança de que tudo na vida tem uma consequência. Todo E ato. querendo ou não, acaba sendo bíblico também, né? Exatamente. Tudo te é livre, tudo Exatamente. te é lícito, né? Mas tudo te convém, Exatamente. Sim. né? Nem tudo te convém. Porque muitas das vezes, principalmente na adolescência, na juventude, você acha que você vai conseguir proibir, não vai. Ele vai fazer. Se ele quiser Você fazer, vai fazer. ele vai fazer. Né? O que você tem que mostrar é causa e consequência, que tudo tem preço. Sim, Seja bom, seja ruim. exatamente. Né? É que muitos são atrelados a não pode beber, você não vai beber e ponto. Exatamente. E ao invés de mostrar um outro lado, ó, beber talvez não vai Exatamente. ser tão legal assim pra você. Exatamente. Até porque, querendo ou não, vai ser uma escolha dele, né? Exatamente. Se ele Não- quiser não é- beber, ele vai beber. Vai Você ser não uma vai escolha, proibir, a gente principalmente não... na juventude, né? Exatamente. Mas uma coisa é ele ir com uma consciência clara, transparente. Poxa, meu pai me explicou Uhum, que eu vou ter essa consequência. Por que que eu vou fazer isso? exatamente. Acho que é bem por esse caminho. E Davi, hoje você é farmacêutico, né? Sou farmacêutico. E antes, quando você estava ali decidindo o que seguir na sua vida, quais eram as suas opções até você chegar a essa escolha? Qual eram as opções que eu tinha? Isso. Acho que nenhuma, porque quando eu comecei a trabalhar muito novinho, né? Aqui em Orlândia eu era guarda-mirim, né? Eu fui guarda-mirim aqui. A Celinha, que era minha chefe ali na guarda-mirim, sempre puxava a nossa orelha, né? Até se ela assistir, mandar um abraço para ela. E aí, o que acontece? Logo em seguida que eu passei todo esse processo de guarda-mirim, eu comecei já a trabalhar ali na farmácia Flor de Lis, que eu entrei ali em 2004 e tive a honra de trabalhar ali por 18 anos, né? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 18 para 19 anos. Tá? Isso mesmo, 18 para 19 anos. Era bem novinho. Agora o pessoal vai descobrir muito. Vai descobrir a idade, né? Mas aí, pessoal, e logo já me encantei com a área da farmácia, né? Ali eu fui muito bem instruído, muito bem orientado, muito bem ensinado. E logo já de início que eu comecei a trabalhar ali, já procurei um curso técnico. Na época eu fiz o curso técnico de administração ali no Alcídio, né? O Centro Paula Souza. Depois eu já ingressei no curso técnico de farmácia
e já ingressei logo em seguida também para a faculdade, né? Então você não teve ali um meio termo, já foi Não, já focado. foi paixão à primeira vista, já gostei da bom. profissão, adoro lidar com pessoas, com seres humanos, né, dentro daquilo que a gente pode, dentro da limitação da nossa profissão, a gente ajuda muito, acaba suprindo algumas deficiências de outros profissionais, não só deficiência, mas a demanda é muito grande, né? Sim, Mas você acaba ajudando, né? Trabalhando aí com a questão da medicina integrativa, junto a outros profissionais de saúde também. com certeza. Nossa, que bacana, assim, não teve nenhuma. Ah, eu queria fazer contabilidade, Muita gente disse, não, eu ia ser médico. Hoje eu sou engenheiro, mas eu ia ser eu ia ser médico. Foi bem focado. Então foi seu primeiro, querendo ou não, eu não sei se a guardinha na época registrava, mas ali foi o seu primeiro contato, então, no mercado Foi, no exatamente. mercado de trabalho Fora da Guarda registrado, Mirim. fora da Guarda Mirim, foi o seu Exatamente. primeiro, né? Foi exatamente. Que bacana. Você ficou quantos anos? 18 anos ali. 18 anos. Né? E aí, qual que foi o processo, Davi, para você chegar, né? Porque hoje você se encontra numa outra empresa, Uma né? outra empresa. Em outra cidade. Exatamente. Como que foi esse processo? Porque a gente cortou um pouquinho ali, né? Teve o processo ali do casório, de ter conhecido a sua esposa, né? Então vamos voltar só um pouquinho, porque aí você chega a esse, Vamos lá. porque esse processo está interligado, né? Estão juntos. Estão juntos. Como que foi, assim, conhecer a sua esposa, né? A Leide, porque tem uma história muito bacana. Não se aprofunde tanto, que nós vamos trazer ela aqui contigo. Isso. Só dá uma pincelada para a gente contextualizar a sua chegada ali em Ribeirão Preto. Bom, vamos lá. A gente se conheceu na igreja, claro que ela também frequenta a mesma igreja. A gente só congregava em bairros diferentes, né? Eu congregava aqui na Central, que é a igreja subsede, e ela congregava no Jardim Sena, que é a Avenida N. Mas a escola de música, na época, era centralizado só na Avenida N, né? E ali tinha os trabalhos das meninas, né? De coreografia, adolescente, aquela movimentação toda. Aí eu vi passando aquela índia bonita, assim, sabe, morena. E um certo dia ela estava no bebedouro tomando água e eu cheguei e brinquei com ela. Uma brincadeira que a gente tinha normal entre os adolescentes, mas eu fui um pouco mais ousado. Eu peguei o dedo e cutuquei a costela dela, brincando. Ela virou e falou, não, o que é isso? O que você tá achando que você é pra brincar assim comigo? Eu falei, não, foi só uma brincadeira e tal. E ali se encerrou o assunto, né? Mas eu falei, eu vou investir. Aí eu comecei a rodear, falar com as amigas dela, né? Com a prima dela também. E tal, aí começou, aí começa já os bochichos, não, o Davi tá afim de você, tal. Em resumo, pedi ali namoro, né, na época, e preciso contar algo aqui, revelador, é um segredo do meu namoro, pessoal, pra sair o primeiro beijo, demorou 30 dias na época. Foi insistente. Foi insistência, mesmo assim ela não quis, né, mas depois foi tranquilo também, beijo aí já veio de forma natural. E aí a gente começou a namorar. Quando foi em 2006, nós nos casamos. E hoje, graças a Deus, nós temos uma família linda, abençoada, 2 filhos, que é o Felipe e o Miguel. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da minha esposa, porque tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, e tudo que ainda vamos conquistar, tudo aquilo que almejamos chegar, é graças a ela. Se não tivesse a ajuda, o companheirismo, passamos por lutas, dificuldades, mas em todas elas a minha esposa sempre foi primordial, muito forte. Ela tem uma personalidade forte, uma resistência muito forte. Você se casou com 20 anos. Casou, ela tinha 18 anos e eu tinha 22 anos. 22 anos. E é muito, muito bacana, porque assim, a história do Davi se parece muito com a da Regina e do Márcio, né? Bastante. A forma de se conhecer, né? Porque um frequentava a 11 também e a Regina exatamente. mais a Avenida N, né? Agora vocês tá interligado, parecidos. O Davi, e a Riso também, né? Quando ela vier aqui, né? Ela não vai escapar, né, dona Riso? Ela também é uma pessoa que se envolve muito com a obra, né? Muito. E eu acho que isso reflete muito também dentro de um casamento. Bastante. Né? Porque pensa, se um dos dois, né,
tiver bem focado ali na obra do Senhor e o outro não gostar de se Exatamente. envolver, acaba em algum momento não dando certo. Chega um Com momento de certeza. escolhas. Ou você escolhe isso, ou a família, ou Exatamente. a igreja, ou eu, digamos assim, né? Exatamente. E a Riso, ela se envolve bastante. Eu lembro que quando eu entrei para a igreja, né, quando eu me converti e tudo mais, tinha-se muito, né? Hoje se perdeu um pouco essa questão da Bastante. coreografia, né? Sim. Mas a Riso, ela era muito envolvida e Bastante. fazia com excelência, né? Faz com excelência tudo que se Exatamente. propõe, assim como o Davi também. É nessa parte musical, nessa parte vocal ali do pessoal, que era Sim. muito envolvido aqui em Orlândia, né? Bastante. E aí, agora voltando ali um pouquinho, né? Vocês tiveram. Qual foi o seu maior desafio, assim, dentro do casamento mesmo? Porque vocês eram muito novos, né? Sim. Provavelmente foi seu primeiro relacionamento? Não, eu já tive outras namoradas, mas sério mesmo. Sério, era só foi ela. só ela. E provavelmente você foi o primeiro namorado. Primeiro namorado. Se não, né, o sério foi você, digamos assim. Sim, sim. Então era tudo muito novo, né? Quando vocês casaram. Bastante. Primeiro porque ela era muito novinha e você também. Você se recorda de algum momento assim de desafiador para vocês ali, recém-casados, né? Tendo que conviver na mesma casa, Sim. né? Acordar um do lado do outro ali todos os dias, porque é desafiador, né? Principalmente quando você é Bastante. muito jovem. Porque, na verdade, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você tem algumas características, ela tem outras características. Somos pessoas totalmente distintas, com qualidades diferentes, defeitos diferentes. Mas antes mesmo de casar, acho que o maior desafio que nós tivemos foi quando ela estava em Orlândia e a família resolveu mandar ela para São Paulo, né? Que na época ela morava com uma tia e por unanimidade a família decidiu para que ela fosse para São Paulo. E eu, novinho de tudo, de 21 anos, 20 anos, eu fui lá para buscar ela. Falei, eu vou buscar ela. E aí chegou lá, conversei com o X, falou, não, vamos esperar e tal, que a gente vai resolver se ela volta para Orlândia ou não. Aí eu voltei, fiquei um dia lá, 2 dias, voltei. Quando eu cheguei em Orlândia, na outra semana ela veio embora, para morar com um avô aqui, né? Quando ela veio para morar com um avô, aí sim, foi um pouquinho desafiador, porque eu falei assim, eu preciso casar com a minha esposa, não tá legal essa situação não. Por vários problemas. E aí eu cheguei na minha mãe. Falei assim, eu já sei, eu vou passar um susto na minha mãe, vou fazer um bem bom. A gente é adolescente, jovem, a gente é doido, né? A gente é cristão, tem princípio, mas tem hora que a gente é louco, né? Eu falei, mãe, o quê? Eu vou fugir com a Riso. Misericórdia, você não vai fazer isso não. Você tá louco, você vai fugir. Mas não é, na verdade eu já sabia o que eu queria. Aí minha mãe respondeu exatamente aquilo que eu queria. Não, então, se for pra fugir, então vocês vão casar. Falou, é isso aí que eu queria ouvir. Então nós vamos casar. Em 2 meses nós organizamos nosso casamento, né? Assim, com a ajuda da minha família, com a ajuda do pai dela também, que era o avô que criou. E ali rapidamente nós organizamos o casamento, tudo buscando assim, fazer as coisas na direção de Deus, de maneira correta. E dentro daquilo que eu falei, que a minha esposa sempre foi uma pessoa muito determinada, muito forte. E nós fomos morar no fundo da casa da minha mãe, em 2 cômodos. E ela falou assim, amor, daqui 1 ano nós vamos comprar nossa casa. E de fato foi. Ela administrava todo o orçamento nosso, já separava o dinheiro. Dentro de 1 ano, nós tínhamos já uma reserva para que pudesse dar entrada numa casa no financiamento. Então, assim, esse foi um dos primeiros desafios. E que eu deixo para vocês, jovens, vocês adolescentes, que façam tudo dentro da direção de Deus. Sim. Você fazendo as coisas certas, as coisas só tendem a acontecer da maneira certa. Só não faça a loucura que eu fiz. Que eu falei que ia fugir só para minha mãe deixar eu casar. Em resumo. Mas dentro do casamento, Érica, eu acredito que, como eu disse, as pessoas têm defeito diferente, particularidades diferentes. Então vocês vão construindo esse relacionamento com o passar dos dias, com o passar dos meses. Algumas coisas vocês começam a se adaptar, algumas coisas você tem que mudar, você tem que... Porque muitas das vezes o casamento ele é renúncia, você tem que renunciar ao teu eu.
E muitas das vezes, você estando certo, você se passa de errado para não ter nenhum problema. E depois, sim, sã consciência, os dois tranquilos, vocês sentem e resolvem toda a situação. Isso é verdade. Você estava falando, eu lembrei de uma pregação que eu vi do Cláudio Duarte, que ele falava assim que aí, quando a gente vai casar, a gente não escolhe a pessoa que a gente mais gosta. A gente escolhe a pessoa que tem os erros que a gente mais suporta. Que a gente acha que suporta às vezes, que depois descobre que não suporta tanto assim. Exatamente. Mas é que você vai aprendendo muito, né? Com certeza. Nem, eu lembro, quando eu comecei a me relacionar, tem gente que falou assim, mas você tem que já começar apaixonado. Só que a gente é muito mais rico quando a gente aprende a amar a pessoa com todos os Exatamente. É porque o amor, ele é uma construção, né? Dia após dia. Porque assim, ninguém ama ninguém, a não ser, eu acho que as mães, né? Aquele amor incondicional, pais e tudo mais. Mas a gente aprende a amar, né? Então, o amor, eu acredito que o amor, ele é uma construção. Né? Você pode estar ali afeiçoado com a pessoa, gosta, né? Tem um interesse na pessoa, mas o amor, ele é construído, e é construído dia após dia, né? O amor, ele não para, ele é uma evolução constante. Com certeza. Né? Então, assim, eu te amo além dos defeitos, eu te amo além, né, das brigas, porque todo casal tem aquele momento, né, aquelas DRs da vida, digamos assim, mas é construída, é uma construção mesmo, né? Que nem o Davi falou, renúncias também. Porque não adianta nada, vamos supor, o Davi sendo casado, querer viver uma vida de solteiro. Exatamente. Ou vice-versa. Então, peraí, não, agora eu sou casado, então eu tô renunciando à minha vida de solteiro, tô renunciando aos meus desejos de solteiro, porque agora eu sou um homem casado. E as mulheres também, da mesma forma, né? E eu acho que isso é muito bacana, né? No amor, assim, de construção. Conseguir amar além dos defeitos, né? E a pessoa, ela tem que estar disposta e aberta para essas renúncias e para entender os momentos desafiadores de um relacionamento. A gente vive uma geração hoje que as pessoas, no primeiro impasse, no primeiro problema, já se separam, já não querem mais insistir, dar continuidade, e às vezes achando que trocando para uma outra pessoa não vai ter os mesmos problemas, né? E Davi, você falou assim que foi muito rápido, né? 2 meses, né? 2 meses. Questão de preparar o casamento até casar. Nesse pequeno tempo, deu para ter uma chuva de emoções ou como foi muito rápido, assim, foi instantâneo, foi anestesiado? Quando viu, tava casado. Na verdade, foi 2 meses, porque hoje, aproveitando o gancho do que você está falando, eu acho que o meu casamento foi um dos últimos casamentos mais simples que teve. Por quê? Na questão, vamos jogar a questão financeira. Hoje os casamentos são mega festas, são mega eventos. E na minha época que eu me casei, pessoal, sabe quem fez a minha comida do casamento? O círculo de oração da igreja, né? Então, assim, Deus preparou tudo, né, em todas as áreas. Agora, em relação à chuva de emoções, eu acho que passa tudo na tua cabeça, né? Um dia você é jovem, você era adolescente, e agora você vai ser um homem casado, que vai ter responsabilidade, ter uma pessoa ao seu cuidado. Logo vem os filhos, com certeza, isso é natural na vida de qualquer relacionamento, na vida de qualquer homem e também na vida de qualquer mulher, porque a responsabilidade, a preocupação, isso cabe em um todo ao casal, com toda certeza. Eu presenciei o casamento deles. Presenciou, é verdade. Ô, Davi, e agora conta pra gente ali qual que foi o passo, né, que envolve também uma renúncia, né, até da sua parte, na sua ida para Ribeirão, né, porque teve uma parte muito importante, né, da sua esposa. Sim, né, na sua tomada de decisão para ir para lá. Exatamente. Como que foi esse processo? Bom, vamos lá. Esse processo começou em meados de agosto do ano passado. A minha esposa participava de vários concursos, processos seletivos, né? E dentre eles ela participou de um processo seletivo em Ribeirão e saiu o resultado. Ela passou no processo seletivo, né, para poder ali executar a tua profissão como professora.
Mas sempre, Érica, em todas as vezes que eu precisei da minha esposa, ela sempre esteve presente. Então, muitos planos, muitos sonhos dela, ela sempre engavetou para que eu pudesse executar os meus, né? E naquele momento ali, eu falei sim, eu não posso ser diferente, né? E aí ela começou a participar desse processo seletivo e a gente via ali realmente um trabalhar de Deus, porque ao mesmo tempo também eu trabalhava aqui em Orlândia, mas eu sempre buscava é, conciliar tudo isso com que eu conseguisse trabalhar, desculpa, conseguisse ter um momento com a minha família, conseguisse ter um tempo para que eu pudesse congregar, estar na igreja, participar das atividades da igreja. E aqui em Orlândia, na época, no momento, devido às necessidades da empresa, eu não tinha toda essa disposição. Aí eu também comecei a procurar, né, um outro emprego e na época distribuí alguns currículos. E essa empresa que hoje eu trabalho, um dia me chamou também por um processo seletivo da empresa. E deu certo, né? E mais ou menos na mesma época também a minha esposa passou no processo seletivo. E eu falei assim, é agora, vamos? Ela, vamos embora. E aí, então, aí começou a mudança, né? Tudo isso. Na época que eu fiz o teste, né, nessa empresa que eu trabalho hoje, coincidiu bem na época, no dia de eu fazer uma viagem, né? Foi uma coisa muito legal que aconteceu, que no dia que eu ia fazer uma viagem com a família, a empresa me ligou perguntando se eu tinha disponibilidade de fazer o teste. Falei, bom, a minha viagem passa pela Anhanguera, caminho de Ribeirão Preto, vou lá, faço a minha entrevista, faço o que tem que ser feito e vou para a minha viagem. Quando acabou a entrevista, eles falaram assim, tem possibilidade de você começar amanhã a fazer o teste? Falei, não posso, estou com uma viagem marcada, tal. E aí eu lembro até na época a moça do RH, né, que fez a entrevista. Então vamos fazer assim, quando você retornar da tua viagem, você faz o teste. Falei, ótimo. Fiz o teste e na época eu retornando da viagem, eu comentei com a minha esposa. Falei, bem, muito provavelmente eu não volte para Orlândia essa semana, porque eu tenho convicção, eu tenho fé de que esse teste vai dar certo, né? E aí eu vim para Orlândia, fiz a mala, me retornei para Ribeirão, né, que eu tenho a minha irmã que mora ali, e fiquei na casa dela por esses dias. Quando acabou essa semana de teste, foi aprovado, fui contratado. Aí nós voltamos para Orlândia para avisar para a família, né? Por mais que seja Ribeirão Preto, que é aqui do lado, é pertinho, mas eu, Érica e Pedro, sempre fui uma pessoa muito família, Sim, né? aham. Eu sou uma pessoa que quando eu morava aqui, eu passava na minha mãe todos os dias para tomar café da manhã com ela. Então isso aí é algo que para mim, principalmente para minha mãe, foi algo muito difícil na época. Mas é um momento de que a gente tem que aprender a se desprender, Sim. né, desse Cordão desse cordão umbilical. umbilical, né, de que a gente tem que traçar o nosso caminho, Sim. porque um dia eles traçaram o caminho deles também, e a gente também tem que aprender isso, que na vida tem dessas coisas. E ali nós mudamos para Ribeirão Preto, então foi um momento muito assim, de muita apreensão, né, de muita mudança. Mas graças a Deus deu tudo Tem certo, dado muito né? Hoje certo. ela está trabalhando na área que ela sempre quis, como educadora infantil, professora. Eu também consegui uma colocação profissional, que é uma farmácia de manipulação, a da Terra, ali em Ribeirão Preto. É uma empresa excelente que segue o mesmo ramo de atividade na qual eu trabalhava aqui, Sim. né? E estamos lá. E também ali servindo a Deus, congregando. E era até uma questão que eu ia perguntar, né? Como que foi esse momento desafiador da mudança mesmo, né? Mas você já colocou pra gente que foi esse desafio aí, principalmente pra você e Sim, para sua mãe, no caso, né? É, mas vocês estão sempre por aqui, né? sim. Matando a saudade, né? Eu falo porque minha irmã também foi, né? Apesar da gente sentir, né, falta da pessoa ali todos os dias, mas se faz necessário. É uma questão Se assim, faz. você precisa trilhar o seu caminho, como você mesmo falou, você precisa trilhar o seu caminho. E Exatamente. eu falei pra ela, falei, filha, vai embora. Vai e seja feliz. Então ela também tá em Ribeirão agora, né? Que legal. E a gente sente falta, quem fica sente falta mesmo, né? É, mas Mais do que quem vai. até mais do Exatamente. que quem vai. Eu até brigo com ela que ela nem me liga todo dia, nem fala comigo todo dia, mas tudo bem.
Mas eu acho que faz parte de um Exatamente. processo, faz parte do crescimento, né? Exatamente. Você enquanto profissional, a da Riso agora envolvida mesmo e trabalhando na área que ela estudou para aquilo que ela Exatamente. gosta. Então, assim, de realização profissional mesmo, Exatamente. né? E você ter essa sensibilidade de falar assim, não, por muito tempo ela abriu mão das coisas dela, Sim. né, para eu viver o meu sonho. Então, Exatamente. nada mais justo do que eu viver o sonho dela certeza. junto com ela, lado a lado. Isso é muito bacana, assim, e é muito gratificante. Com certeza. Quando o casal consegue enxergar um ao outro, Exatamente. né? Além do ego, além das vaidades, né? Mas enxergar mesmo a essência do Exatamente. companheiro, da companheira. É que existe Muito muita visão bacana. de a mulher ser submissa. Então ela Exatamente. me acompanha, não. Eu não tenho que Exatamente. acompanhá-la, E né? ela tá me acompanhando, ponto. E essa questão de ser gratificante, da gratificação, é muito gratificante. De fato, você chega no final do dia, que ela chega do trabalho, e você vê ela falar com brilho nos olhos, realmente. Eu falei, Sim. e aí, que a gente sempre conversa, como é que foi o teu trabalho, o dia? Ela fala, amor, foi maravilhoso. É exatamente aquilo que eu sempre quis pra mim. Isso é muito gratificante, Sim, né? com certeza. Isso, você vê a pessoa do teu lado realizada, né? Sim. Isso é É maravilhoso. primordial. Primordial, com certeza. Exatamente. Eu acho que isso até te dá um gás a mais, né? Com certeza. Você vê que você auxiliou alguém a viver o sonho dela. Exatamente. E aí, Exatamente. imagina se tivesse tido por um segundo uma escolha egoísta e de repente ver o fruto disso ao seu lado. Uma pessoa que Exatamente. estava feliz até certo ponto, aí teve uma oportunidade que você não pôde auxiliá-la Exatamente. e de repente Exatamente. essa força se murchou. E você tem que ser muito grato de onde você veio também. As pessoas, mas por que você foi para Ribeirão? As pessoas confundem, às vezes chega a desmerecer Sim. as suas raízes. Orlândia é uma cidade excepcional e que tem oportunidades e chances assim como qualquer outra cidade. Sim. A diferença é o número de oportunidades. Sim. Né? A probabilidade de você conseguir se colocar no mercado de trabalho, numa cidade maior, você tem mais facilidade. Sim. Mas isso não aumenta ou não diminui uma cidade da outra de forma E nenhuma. é muito, eu acho que as pessoas, né, é uma questão até que a gente levantou nessa última entrevista que nós tivemos, as pessoas tendem a querer que o outro faça, né, ou haja da forma como eu agiria, eu querer que o Pedro haja conforme eu agiria. Exatamente. E é uma coisa, poxa vida, você se dedicou, você não está sendo ingrato à empresa Exatamente. que te acolheu ali no seu Exatamente. primeiro trabalho. Pelo contrário, eu acho que até a empresa tem que ter esse olhar de falar, não, querer que o seu funcionário voe mais alto, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito importante. Você, é óbvio, você jamais vai esquecer da onde você veio. Exatamente. Mas você não pode ficar estagnado em um lugar sabendo que você tem a probabilidade de alçar voos maiores, né? E às vezes a gente quer, que eu falo muito, que é essa questão da zona de conforto. Eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo beleza, eu não preciso crescer mais, eu tô Exatamente. acomodado, não preciso, vou ficar aqui pro resto da minha vida, Exatamente. né? Eu sempre falo que a gente, no mercado de trabalho, nós somos substituíveis, Exatamente. né? Com toda Então, certeza. assim, às vezes, é que nem o Pedro falou, às vezes você abriria mão de ir para esse emprego pensando na empresa em que você estava, e amanhã depois a empresa simplesmente, Davi, tá ok, seu trabalho tá dispensado, Exatamente. né? Porque nós somos para empresas, assim, eu falo para pessoa jurídica, digamos assim, não tem nenhum funcionário insubstituível. Exatamente. Às vezes pode precisar de Né? pode substituir. Pode precisar de 3, mas substitui. Exatamente. Né? Se você dar uma bola fora, se você Sim. falhar, não vai pensar, nossa, o Davi tá comigo aqui há tantos anos, não, eu vou relevar. Não, porque se você Exatamente. prejudicou a empresa, vai ser mandado embora. Né? Exatamente. Sem choro, né? E aí chega esse momento, né? Poxa vida, se você tem a oportunidade, e vale para quem está nos ouvindo, se tem a oportunidade de avançar, se é algo sério, que é algo Exatamente. que não vai te trazer prejuízo e tudo mais, cara, alce voo e vai embora, Exatamente. né? Foi o que eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, eu tive algumas oportunidades, eu só não fui por decisão própria, porque minha mãe falou, olha, se você quiser ir, vai.
né? Mas depois eu fui e falei, não, não vou. Dessa última vez que foi pra Morro Agudo, até pra mim foi desafiador. E olha que Morro Agudo é aqui, É do 15 lado, minutos. exatamente. No meu caso aqui em Ribeirão. É, 15 minutos. Mas foi desafiador pra mim e é desafiador todos os Com dias. toda certeza. Né? Pegar a estrada todos os dias e tudo mais. Eu poderia muito bem ter simplesmente me acomodado onde eu estava e ter ficado ali pro resto da minha vida. Numa área que não era minha, né? Num serviço que eu não curtia, fazia com excelência, mas não curtia, né? Mas eu ficaria ali, acomodada, para não sair da minha zona de conforto. Então, o que eu tive que fazer? Não, mãe, eu vou para Morro Agudo, tomei essa decisão, tal. Tá ali, Deus abençoou, né? Nos primeiros meses minha mãe teve que me levar e buscar todos os dias. Exatamente. Hoje, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de comprar um carrinho, comprei um carrinho, vou lá, viajo todos os dias. E assim, a gente precisa tomar algumas decisões. E às vezes, as nossas decisões, às vezes, vai incomodar com certeza. outras pessoas. E às vezes, Érica, uma sugestão até que eu dou um conselho para as pessoas é que essa tua decisão, às vezes, tem que estar amparadas por pessoas que realmente te amam. Sim. Que realmente estão ali no seu dia a dia. Exatamente. Então, na época que eu decidi, de fato, mudar para Ribeirão, eu procurei, de fato, 3 pessoas. O meu pastor Nelson, procurei a minha família e a minha esposa. Sim. Né? Na verdade, eu só inverti a classe, né? Mas, na verdade, primeiro a minha esposa, depois eu falei com a minha família e também com o meu pastor. Sim. E na época, até o meu irmão me falou assim, meu irmão, você tá seguro dessa decisão? Eu não posso falar para você ir ou para você não ir. Eu fui e não deu certo. Eu voltei. Mas eu também não acho válido você ficar sem tentar. Sim. Se de repente você for e não der certo para você, você Pelo volta menos também. você Você tem tua família aqui, você tem seus irmãos, Sim. né? Você tem tua casa. E aí eu pensei bem, falei, eu vou tentar. Se não der certo, né? Pega a bagagem e volta para trás. Sem problema nenhum. Exatamente. Até enquanto você estava falando também, eu lembrei de uma fala de um empresário, não lembro exatamente o nome dele, mas ele falava sobre quanto que, na visão dele, era bom, quando o funcionário dele chegava a ser tão bom que ele saía para uma outra empresa. Ele falou assim que preferia muito mais que aquele profissional se especializasse, melhorasse a cada dia, ponto dele ficar tão bom que ele chega a sair para uma outra empresa do que um funcionário legal, mas fica ali na média e permanece ali na média até o final. Porque se os profissionais dele estão subindo de nível, quer dizer que a empresa está subindo também. Por mais que chegue um momento que não acaba mais aquele funcionário, mas já subiu junto com ele. Sim. Então isso é tão importante quanto você ser grato à empresa. Exatamente. A importância da gratidão, Pedro, ela é muito válida. Eu sempre uso essa frase. A gente sai pela porta da frente da empresa. Sim. Né? Hoje, na empresa que eu estou hoje, eu vejo tanto que eu fui preparado na empresa que eu estava. Sim. Né? Em muitos processos que às vezes a gente se coloca ali no dia a dia, eu falo, poxa, eu aprendi isso aqui lá onde eu trabalhava. Uhum. É você ter essa gratidão com você. Você sair pela porta da frente. Ser grato às pessoas, ser grato à empresa, a todos que se envolveram ali no teu crescimento, seja pessoal, profissional. É extremamente importante. Com né? certeza, com certeza. E para os seus pequenininhos, na verdade, para um maiorzinho, né? Você sentiu alguma dificuldade ali com ele? Ele tentou... Bastante. Chorou um pouco? Como é que foi? Bastante. O Miguel foi o que mais sofreu da mudança. Porque o Miguel, ele é muito... Ele tinha os amigos na escola, tinha os amigos da igreja, e ele é muito grudado na minha mãe, na avó, né? Então ele chorava, ele passava dias chorando todos os dias com saudade da avó. E às vezes a gente precisou até vir mais vezes, assim, recorrente para Orlândia, por conta dessa fragilidade do Miguel. Ele foi o que mais sentiu, com certeza. Então, inclusive com a igreja, né? Às vezes a gente ia para a igreja lá, né? Perto de casa, falou, não, mas eu quero ir na 11, eu não quero ir na Vila Tibério, não, eu quero ir na 11. Me leva para 11. Não, filho, mas agora a gente mora em Ribeirão, não tem como ir na 11, mas nós vamos na 11, viu? Tal. Hoje, assim, ele conseguiu já fazer amigos ali na igreja, conseguiu fazer amigos na escola, ali no próprio condomínio que a gente mora, ele conseguiu se familiarizar com algumas crianças.
Então, assim, tudo é um processo, e esse processo a gente percebe que ele ainda está acontecendo, né? Mas hoje está bem melhor do que quando nós chegamos em Ribeirão, com certeza. É porque é bem recente, né? Muito É um bem processo, recente, é um dia com de cada certeza. vez mesmo, não tem jeito. Exatamente. Agora o pequenininho não, para ele, estando lá ou estando aqui, Foi normal. foi normal. Até por conta da Por idade conta da mesmo, idade, né? É. Muito novinho. Faz quanto tempo exatamente que vocês Eu mudei mudaram? para lá em outubro, né? Do ano passado, em torno de 7 meses, 8 meses. Ixi. E agora exatamente pra você, como é que foi se ver, como você falou assim, você não ficava todo dia, você ia na casa da sua mãe e tudo mais, de repente, poxa, agora é um ar novo. Exatamente. No começo você estranha muito, todos os dias você sente, você pensa que naquele determinado horário, poxa, esse horário eu estava tomando café com a minha mãe. Não só eu, mas meus irmãos todos a gente tem o hábito de passar na minha mãe. No começo até o meu irmão fazia uma live ali, tomando café, o coração aperta, a gente sente, mas faz parte. Né? A gente tem que ter foco, tem que ter objetivo e a consciência de que tem pessoas ali que também dependem de você, que é os seus filhos, a família, né? E você tem que ser uma base, você tem que estar fortalecido. Sim. E é muito importante a esposa fazer parte de todo esse processo, porque às vezes você tem aquela fragilizada emocionalmente. Nossa, não tô legal, hoje bateu uma saudade e tal. A esposa tá firme. Sim. Ou vice-versa. Sim. Né? Agora tem dia quando os dois estão mais fragilizados, aí um apoia no outro ali. E Vamos vai, chorar segue. juntos aqui. E aqui em Orlândia, uma outra coisa que nós sentimos muita falta, a gente sente muita falta, Érica, são os amigos, né? A gente é uma pessoa... Aqui nós temos muitos amigos na igreja, então acho que todo fim de semana nós estávamos na casa de um. No final de semana nós estávamos na casa do Márcio, da Regina, no outro na casa da Marília, na outra na casa do Fernando, na casa de um parente. Então sempre você tinha alguma coisa para fazer. E lá em Ribeirão Preto, não é que as pessoas não são abertas para amizade, as pessoas não têm tempo para isso. A vida é muito corrida. Então as pessoas, ela sai cedo, chegam tarde, fim de semana tem os afazeres de casa, tem as atividades da igreja, já sai da igreja correndo porque tem as coisas para fazer em casa, organizar a semana. Então é uma outra realidade. Então o que a gente sentiu muito lá é a falta dos amigos. Sentiu não, a gente sente muita falta dos amigos, né? Com certeza, deve ser totalmente diferente, né? Diferente, tem que se adaptar, tem que ser forte. Tem. Mas dá certo também. Dá muito certo. E hoje se sente realizado, Davi? Com certeza, né? A gente não pode, uma coisa que a gente não pode é acomodar. A gente tem que buscar constantemente o crescimento, seja por mais mínimo possível, seja um livro, seja um vídeo no YouTube, seja um cursinho online, seja por mais simples que seja, a gente nunca pode se acomodar. Conhecimento nunca é demais, né? Hoje É algo que ninguém te tira. As pessoas se limitam muito à consciência de que o conhecimento eu só vou adquirir se eu fizer uma faculdade, se eu fizer uma pós-graduação. Não, pessoal. Hoje a internet chove de cursos gratuitos para aquelas pessoas né, que não têm condições. Mas o conselho que eu deixo é nunca acomodar. Por mais simples que seja, sempre buscar um conhecimento. Sempre aprender algo mais. Exatamente. A gente tem que se renovar a cada dia, todos os dias. Ô, Davi, e uma coisa que eu queria que você comentasse com o pessoal também, é que nos bastidores você comentou com a gente que você começou a fazer libras. Isso é algo muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência, como que você descobriu que estava tendo ali. Bom, a Libras, ela é um projeto, né, que chama Ouvindo com as Mãos. É um projeto que faz parte da igreja na qual nós frequentamos, a Assembleia de Deus. E é uma sala de aula, é um curso, né, que tem ali na igreja sede e que tem uma turma de pessoas que são surdas e uma outra turma que são de pessoas ouvintes, né? No caso, que somos nós. E ali somos preparados de como que nós devemos evangelizar essas pessoas, porque essas pessoas por muitos anos, Pedro, por muito tempo, elas eram desprezadas, elas eram de fato, se vocês verem na história, na pré-história, na Idade Média, né? Essas pessoas eram até eliminadas por conta de uma deficiência. Mas isso, com o passar dos anos, veio mudando e chegou um tempo que as igrejas também estão se despertando para esse público, porque é um público que também precisa conhecer a Cristo, também precisa ser alcançado e precisa ser evangelizado. E esse projeto é um projeto que tem ali na igreja, então todas as sextas-feiras tem essas aulas de Libras, e quando surgiu a notícia lá na igreja, eu falei, poxa, muito legal isso aí, né?
E a gente vê que tem essa classe de pessoas e que às vezes a gente não sabe Se e comunicar. não consegue se comunicar com elas, né? Sim. E ali a gente aprende o básico, baseado dentro da palavra de Deus. Como você saudar, como você convidar, como você fazer uma citação bíblica. É excepcional. Então eu conheci através da igreja, estou participando ali desse projeto que chama Ouvindo com as Mãos. E está sendo muito válido, maravilhoso. E é uma coisa assim, no meu curso, né? Provavelmente a Gabriela terá essas aulas quando ela iniciar ali o curso dela. E já é inserido, né, no currículo. Já é inserido, né? Já é inserido. E eu acho que Libras deveria ser inserido no Com currículo, certeza. né, desde o fundamental ali, Na né? verdade, isso hoje, Érica, é lei, né? Isso já é lei, a questão do acesso à pessoa à deficiente física, em todos os aspectos, em todas as áreas, mas muitas das vezes não é fiscalizado de Sim. maneira como deveria ser, né? Acaba Sim, ficando um infelizmente. pouco... E acaba, querendo ou não, Davi, a capacitação, né? Com certeza, Falta, eu acredito que falta profissionais, exatamente. né, capacitados para ministrar, né, essa aula em Libras, porque eu acho que realmente deveria sim ter intérprete de língua Com ali certeza. e professores, né, capacitados para que ministrasse as aulas para esse público, né, que também Exatamente. tem os direitos, né, de Com frequentar certeza. uma escola e tudo mais. Exatamente. E eu acho assim, é um projeto muito lindo realmente que tem lá em Ribeirão. Inclusive, né, nós vamos tentar ali o convite com o Gesiel, que é ele que Que é o líder, é o do líder, setor, né, do desse departamento. setor. E ele tem, né, um trabalho também, ele ensina Libras, né, eu esqueci o nome do ministério dele ali, profissionalmente Alguma falando. coisa A2, Libras A2. Eu uma acho que é coisa Libras assim. A2, Isso. acho que é isso mesmo. E que bacana que você, né, se interessou. É uma área também que eu Bastante. gostaria mesmo de me aperfeiçoar também. Só tive ali eu gravei até um teatro em Libras na época da faculdade. Até gravei, tem gravado no CD. E é muito bacana, né? Muito Sim. maravilhoso, assim. Eu acho que é sensacional. Quando eu vou para Ribeirão e vejo eles lá, né, cantando, né? E os intérpretes ali, eu acho muito sensacional. Essa sensibilidade que as igrejas estão tendo, né? A acessibilidade desse público, né? Que Exatamente. precisam Precisam ser muito, evangelizados, eles precisam precisam de Jesus, ouvir a palavra do né? Senhor. E como ouvirão, né? Né? Porque A gente precisa ser um canal. a sociedade, ao longo dos anos, Érica, ela sempre teve a consciência de que o surdo ele não pensava, né? De que ele não tinha consciência. Pelo fato dele não ouvir, eles achavam que não pensava, né? E ele pensa, ele tem uma Sim. racionalidade tanto como a nossa, né? Sim. Com toda certeza. E hoje ali na igreja, no templo sede, todos os nossos cultos são transmitidos com um tradutor. Intérprete. É excepcional, um projeto muito lindo. E nas sextas-feiras nós temos as aulas teóricas e as aulas práticas. As aulas práticas a gente realmente se comunica com eles, né? Sim. E é excepcional. Que Você bacana. consegue sentir essa vibração, essa energia, esse carisma deles para com a gente. É excepcional mesmo. Que bacana. Davi, para finalizar, né, a gente vai para as perguntinhas ali, finais, Vamos lá. né? E eu gostaria, a gente sempre faz isso com os nossos convidados, e eu queria te perguntar, né, para que você dê o seu olhar, né, Vamos lá. para o que é o amor, o que o amor representa para você. Érica, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável tem um amor. Sim. Seja no relacionamento entre pais e filhos, entre esposa e esposo, tem um amor. Eu acho que o amor, ele é a base de tudo. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é lindo, né? Seja aos nossos olhos espirituais, seja aos nossos olhos humanos. Eu acho que o amor, ele é a base de tudo, com certeza. Eu acho que sem o amor nada se faz, nada se constrói. Que bacana, bem bacana. E família, Davi? A família, eu acho que ela é o princípio de tudo, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade amorosa. Eu acho que sem a família não se constrói nenhuma sociedade, eu acredito eu, né?
Então eu acho assim, na família onde você tem o suporte, você tem o seguro, o teu resguardo, seja ele emocional, seja ele financeiro. Então eu acho que a família tem amor. É bom, é excelente. Tudo que é bom, perfeito e agradável, né? E Deus? Sem comentários. Deus é o criador de tudo isso, criador do amor, criador da família, criador de tudo. Acho que sem Deus não existe nada. Sem Deus não existe Não existe nada, né? Exato. Né? Deus é tudo, com toda certeza, e a gente tem que ser grato a Ele todos os dias quando a gente acorda. Eu sempre comento muito com a minha esposa do importante das primícias do nosso dia, né? Sim. A gente tem essa prática na minha casa, até a minha esposa é mais cedo do que eu, que ela levanta todos os dias às 4 horas da manhã para falar com Deus. Então ela tem o devocional, ela lê a Bíblia, ela faz a oração dela. Eu acordo um pouco mais tarde, eu acordo entre 7 e 8 horas da manhã. E também tem a mesma prática de ler a Bíblia. A gente falha alguns dias, né? Somos seres humanos. Mas eu acho que Deus, ele tem que ser o princípio de tudo na nossa vida. Porque ele é tudo na nossa vida. Sim. Com certeza. Né? E para finalizar, deixa uma mensagem aí pro pessoal, algo que tocar no seu coração. Fica à Bom, vontade. Vamos lá. Eu acho que a frase primordial, uma das que é mais faladas até, eu acho que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Por menor que ele seja. Por menor. Às vezes ele pode ser menor para o outro, mas para você ele não é o menor. Para você ele é o maior. Então nunca desista dos teus sonhos. Lute dia após dia e entender que na vida a conquista dos nossos sonhos ela é progressiva. Todos os dias você vai conquistando um pouquinho. Todos os dias você sobe um degrau. Aquilo que vem fácil não tem valor, Sim. né? Não agrega. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Agora aquilo que você luta, que você corre atrás constantemente, todos os dias você para avaliar aquela conquista do teu sonho. Poxa, o que eu fiz hoje para conquistar o algo a mais? Então essa é a frase. Jamais, nunca desista dos seus sonhos. E sempre priorize Deus na frente. Que É bom. isso aí. Davi, fica aqui a nossa gratidão, Eu agradeço. né, por você ter aceito o convite, por você ter, né, disposto aí do seu tempo para estar aqui conosco. Eu agradeço também. E que Deus continue te abençoando, prosperando a sua casa, a tua família, né? Dê um abraço aí nos seus filhos, na Riso. Sim, E fica aqui o nosso convite para que vocês voltem, claro. né? Vocês dois aí para compartilhar a história de amor de vocês. E muito obrigada mesmo, de Claro, coração. também aqui expresso novamente minha gratidão e parabenizá-los pelo projeto, né? Bom. Obrigado. Podcast fazendo a diferença, que isso possa agregar na vida das pessoas, seja espiritual, seja pessoal e profissional. Que o projeto é esse, né? Isso, É exatamente. agregar à vida das pessoas tudo aquilo que é de bom e em todas as áreas da vida, Com né? certeza. Espiritual, É isso profissional, material e por aí vai. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então acompanhe todo domingo ao meio-dia no nosso canal Fazendo a Diferença Podcast. Tem vídeo novo e venham fazer a diferença conosco. E se vocês estão como a Flex Life e a Erika Arte em Letras, gostaria de patrocinar a gente, entre em contato no nosso DM. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e venham fazer a diferença conosco. Tchau, tchau.